Olá, borboleta linda do meu coração, como você está? Hoje eu tenho um presente para você, vocês adoram quando eu faço esse modelo de aula que a gente pode interagir através das palavras, copiar aqui para você também já anotar, você já pegou seu caderno, já pegou sua Bíblia e olha, eu vou falar sobre o que a gente vai conversar hoje. Dúvida mortal. O que acontece depois da morte? Isso no meu Instagram essa semana foi um alvoroço, as pessoas estavam cheias de dúvida e algumas pessoas colocaram posições super antibíblicas, sem respaldo na palavra de Deus, mostraram que estão muito confusas, estão sem base teológica e por isso nós resolvemos tirar esse tempinho para conversar sobre o que vem depois da gloriosa morte para aqueles que seguem a Cristo. Então você vem comigo? Meninas, aqui se vocês vissem como tá meu set de gravação, vocês iam ver Bíblia, dicionário, concordância, computador, anotação. Hoje tá uma loucura, mas eu vou procurar fazer para vocês aqui uma explanação clara, rápida, breve, para que você compreenda o que vai acontecer com você. Se você já confessou Jesus como seu Salvador, depois que os seus olhinhos fecharem, vamos usar aqui uma palavra que traz muitas dúvidas para as pessoas, uma expressão usada inclusive pelo Senhor Jesus em João 11:11, falando de Lázaro, e usada várias vezes pelo apóstolo Paulo, que é dormir. Sim, depois que você dormir, o que acontecerá com a sua vida? E para começar esse tira-dúvida aqui, nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4. Esse é o nosso primeiro texto, 1 Tessalonicenses 4. Aqui a gente vai ler acerca da ressurreição e volta de Cristo. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem, várias vezes, hein? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui a gente está falando, gente, do arrebatamento da igreja. Como é que você sabe isso, Lorena? Porque está logo no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui a palavra arpazou, que é a palavra tomar de assalto. Aqui é o arrebatamento da igreja. Antes da gente subir, o que vai acontecer? Os corpos dos salvos, que já morreram, mas foi só o Espírito que subiu, eles ressuscitarão primeiro. Você já viu isso na Bíblia? Agora eu quero deixar uma questão aqui para você estudar e responder aqui nos comentários. Se você está no meu grupo VIP, você vai colocar a resposta lá no grupo VIP. Já aconteceu essa ressurreição aqui. Várias pessoas ressuscitaram com seus corpos e tudo, e não eram corpos gloriosos como o nosso será no arrebatamento, mas corpos humanos, normais, e eles foram para a vida. Onde aconteceu isso na Bíblia? Eu vou deixar aqui essa pergunta para você, e se você não sabe, a gente vai gravar outro Florbocast, porque realmente isso aqui tá uma panaceia de dúvida. Mas meninas, vamos começar pelo começo. Aqui, quando a Bíblia se refere a essa palavrinha, aos que já dormem, ela está falando da morte física. Olha, falecer, passar dessa para melhor, como algumas pessoas falam, é um eufemismo, aquela figura de linguagem usada para tornar notícias difíceis mais palatáveis. Então, essa palavrinha aqui, o apóstolo não queria usar Thanatos, a morte, o esgotamento da vida, o desencarne, seja lá como é que você queira chamar. Então ele usou essa palavra. Mas olha, aqui, essa palavrinha usada nesses trechos, aqui nós temos ainda 6 trechos da palavra de Deus no Novo Testamento, aos quais o apóstolo Paulo se refere à morte, falando assim, dormir. Mas não teve intuito de falar
e esclarecer ou ensinar absolutamente nada acerca da natureza da morte. Por quê, Lorena? Porque não há apoio nenhum teológico para essa falsa doutrina do sono da morte. Essa doutrina é falsa. Os saduceus, vocês sabem que existiam, naquela época que Jesus viveu, várias doutrinas, filosofias religiosas, não é? E nós conhecemos muitos fariseus que estudavam, esperavam o Messias, e graças a eles, os estudos da Bíblia se intensificaram, e eles buscavam encontrar nesses profetas o Messias aguardado pela palavra de Deus, através das profecias cumpridas. Mas existiam também outras filosofias religiosas, os essênios, por exemplo. Existiam também os saduceus. E os saduceus, eles acreditavam nesse sono da morte, meninas. Olha, que uma vez eles queriam pegar Jesus. Vamos abrir aqui a Bíblia em Mateus 22, 25. E os saduceus queriam pegar Jesus, né? Sabe como eles armavam? Direto Jesus passou prova. Meu Deus, como Jesus passou prova. Mas em Mateus 22, 25, vamos ler o 23, ou no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, ó, sono da morte. E aí perguntaram, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o irmão com a mulher dele e suscitará descendência para seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, olha a pegadinha. Primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher seu irmão. Da mesma sorte foi assim o segundo, o terceiro até o 7º. E eles perguntam, e aí depois morreu a mulher. E na ressurreição, o que é que fará? O que é que vai acontecer? Ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Olha, a resposta de Jesus para o sono da morte é errais não conhecendo as Escrituras. Eu sempre digo a vocês aqui, minhas princesas, que a Bíblia se aprende um pouco aqui, um pouco ali. Em Isaías 10, 28 diz que preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se aprende a palavra de Deus. Aqui da própria boca do Senhor Jesus Cristo você está ouvindo. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus disse assim, na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, serão como anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque com essa palavra, Jesus desmistificou o sono da morte. Não existe. Todos estão vivos. Minha princesa, eu vou colocar aqui para você esse texto bíblico. Eu já falei de 1 Tessalonicenses, que é para isso que a gente está com esse quadro aqui, para que você possa também guardar a porção da palavra de Deus e meditar depois, né? Não tenha dúvida acerca dos que já morreram, aqueles que já passaram dessa para melhor. A gente tem vários eufemismos na nossa vida cristã hoje. A gente fala, mudou de endereço, fulano voltou para casa. Se a gente vai escrever um livro e vai abordar a morte, talvez você possa usar essas expressões com essa figura de linguagem eufemismo, né? Então, 1 Tessalonicenses 4,15, aqui o apóstolo Paulo fala sobre esse termo dormir, usa essa expressão dormir, depois você vai encontrar ela em outras 6 passagens, nós não temos tempo aqui suficiente para falar de todas elas, mas nós queremos também que você anote aí o Mateus 22, versículo 25, porque aqui, meninas, o próprio Jesus Cristo está falando que não há apoio teológico para o sono da morte. Então, nós temos aqui que entender que nessa ressurreição, no egeiro, onde você reúne de todas as suas faculdades, depois da volta de Jesus, aí aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos tomados de assalto e seremos levados com Cristo.
Então, essa é a primeira vinda, porque Jesus depois vai voltar de novo para julgar os que ficaram, né, os mortos e os vivos. Ok? Então, vamos para frente. Eu quero só registrar que em João 11:11, eu vou colocar aí uma setinha, você vai saber que em João 11:11, o próprio Jesus se refere a esse eufemismo, quando ele fala, olha, o meu amigo que já dorme, ele vai ressuscitar, vamos trazê-lo de novo à vida. Então você também anota isso, porque o apóstolo Paulo, ele usou essa expressão também a partir daqui. Ok, minhas princesas? Tudo certo até aqui? Eu quero que você comente aqui, você está tirando a sua dúvida, já já a gente vai direto ao ponto falar de você, ok? Então, assim, a gente tem um texto aqui que está em Filipenses 1:21 e 23. Você já vai pegar a sua Bíblia. Eu tô com a Bíblia de estudo nova aqui. Tomara que Filipenses não tenha desaparecido, porque às vezes acontece isso em Bíblias novas, né? Mas não desapareceu, não. Olha ele aqui. Então você vai anotar aí Filipenses, capítulo 1, no versículo 21 até o 23. Tá bom? Então vamos lá. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como pode ser lucro se alguém vai ficar dormindo, gente? Acabou. Sono da morte. Mas presta atenção no versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados dessa vida e da outra vida, estou em aperto, tendo desejo de ir para outra vida. Olha aqui, de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. 24, mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne. Quer dizer, ficar nessa vida. Depois disso aqui, não pode mais ter dúvida. Só que eu ainda tenho outro texto para você. Você vai abrir aí a sua Bíblia em Hebreus 9:27. Haja texto, porque aprender Bíblia é assim, meninas. Aprender Bíblia, você não pode pegar um versículo e tirar suas próprias conclusões. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda o pós-texto, o pretexto, o contexto cultural, social, histórico. Tudo isso, as palavras, o original grego, o hebraico, o estilo grego, são muitas coisas profundas para alguém, numa determinada denominação, pegar uma certa expressão e inventar uma novidade teológica em cima de filosofias desse mundo. Não é em cima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, mas não se encontra respaldo teológico aqui, não se encontra prova bíblica para o sono da morte. Mas você vai abrir aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27. E aí fica legal, porque todos os versículos estão aqui anotadinhos e aí você pode acompanhar. Então, minha Bíblia nova coladinha, mas Hebreus não fugiu de mim, meninas. Tá bem aqui. Vamos lá, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pronto, acabou. Depois da morte, segue-se o juízo. E o que é que isso quer dizer, Lorena? Direto ao ponto agora para a sua vida. A Bíblia fala que depois que Jesus veio, ele abriu a condição para você ir direto para a glória quando você morre, quando a sua vida terrena acaba. Né? O apóstolo Paulo está falando aqui em Hebreus, eu quero logo passar, eu quero logo ir para a vida com Cristo. Como é que eu consigo ir para essa vida com Cristo? A gente vai fazer essa oração hoje. A gente aprende, Romanos 10, 9 e 10, que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no seu coração você crê que ele ressuscitou dos mortos, aí Romanos continua o apóstolo Paulo dizendo, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é salvação do seu
psique, seu pneuma. Existiu muita dúvida também lá no meu Instagram acerca dessas duas divisões do nosso ser. Nós somos trinos. Como Deus é triuno, nós somos trinos também. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem a carne, a gente tem a psique, ou a psique, e a gente tem o pneuma, que é o espírito, o nosso homem de verdade, o nosso eu verdadeiro. Então nós temos as memórias, nós temos todo esse aparato, que é a alma, o psique, e nós temos também o nosso homem de verdade, o nosso ser verdadeiro, o sopro divino, que é o nosso espírito. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, outro Florboquês. Então, meninas, olha, você confessou Jesus, fica tranquilo que ao fazer isso, dizer, Jesus, você é o Salvador da minha vida, eu confesso o teu nome como Salvador da minha existência, eu te aceito, guia a minha vida, eu sou de Jesus, eu sou do Cordeiro, você já vem pro lado do Cordeiro. Porque essa opção só se faz em vida. Você tem que ter vida para crer no seu coração, né? Com a sua alma, confessar, fazer uma atitude física com a sua boca. Pronto. Não fez isso, morreu. Aí segue-se o juízo. E a Bíblia fala que aquelas pessoas que partiram para a eternidade sem Cristo, elas vão viver longe da glória de Deus. Elas vão aguardar o juízo final em grande sofrimento, num lugar de grande sofrimento, que é um lugar onde o nosso inimigo reina. Tem a banda do Cordeiro e tem a outra banda. Então é em vida que você escolhe para onde você vai, minha querida. Eu acredito que aqui você não tem mais dúvida, que tá tudo muito claro. Ora, você veja, para elucidar ainda mais essa questão, que quando Jesus está sendo crucificado, um dos ladrões da cruz fala, Senhor, eu quero ir com você, eu acredito. Olha para ele não tem pecado, ele falou para o outro ladrão que estava caçoando do mestre. E o mestre disse, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele ia morrer, meninas. Ele não ia ser arrebatado. Mas ele morreu, porque as pernas foram quebradas. Você lembra que os soldados chegaram lá para acelerar a morte da cruz, que é uma morte por asfixia, e eles quebraram os ossos para que a dor pudesse logo levar os ladrões, porque Jesus já estava morto nessa hora, para cumprir a palavra de Deus que diz que nenhum osso de Jesus se quebrou. Que ele é o Messias, tinha que cumprir todas as profecias do Antigo Testamento nele. Mas dos ladrões da cruz não foi bem assim. Para acelerar a morte, quebraram os ossos. E naquele momento o espírito sai do corpo. O corpo volta ao pó. Como eu já falei para vocês em um vídeo aqui. Em Eclesiastes a Bíblia diz, e o corpo volta ao pó. E o espírito volta para Deus que o deu, não é? Porque quando nós fomos criados, isso fica muito claro no Gênesis, sempre que você tiver dúvida de quem você é, da sua identidade, da verdade da sua vida, do que você tem que fazer, o que você vai sentir, como você vai se comportar, volta para o Gênesis, porque é o manual da sua identidade. Deus criou o homem e a Bíblia diz que ele soprou, tá lá no capítulo 2, soprou nele fôlego de vida. A parte de Deus que é soprado em você é o seu homem interior, é o seu eu verdadeiro, é o seu espírito, é a parcela do Senhor que vive para sempre. E é essa parcela que na hora que há o colapso da carne, né, essa máquina pifa, para o espírito continua para a vida eterna, porque nós, na verdade, somos a eternidade vivendo num corpo. Agora, se você não acredita em Jesus, que nada, deixa passar. Quando chegar lá eu resolvo. Aí a Bíblia já diz, Jesus falando em Marcos 9:44, que existe um lugar chamado, a gente vê aqui nesse original, pode ser Hades ou Sheol, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lugar de grande sofrimento, que é aqui mostrando o inferno, como a gente chama. Não é? Meninas, ainda tem mais prova de vida logo depois da morte. Quando Jesus na transfiguração está ali no Getsêmani e aparecem diante dele Moisés e Elias. Se eles estivessem dormindo, eles não apareceriam ali. O Espírito não estaria ali naquela hora de transfiguração. Então, mais uma prova cabal de que existe vida depois da morte. Depois que se morre, segue-se para a vida eterna. Ainda temos também uma
uma história, e aqui eu quero chamar a sua atenção porque isso é uma coisa que talvez você não saiba. Jesus falando sobre o rico e Lázaro. Lázaro era um homem muito bom, um coração contrito que adorava o Senhor, e mesmo naquela pobreza, na falta de tudo nessa terra, ele continuava firme, seguindo a Deus, a Abba, o Pai da eternidade. E aí a gente tem o rico, que caçoava, maltratava as pessoas, fazia o mal. E olha, gente, isso aqui é antes de Jesus morrer. Antes da entrada, aqui vem um outro tema, é delicado, não dá pra gente falar hoje, mas aqui, antes de Jesus morrer e você ter o passaporte carimbado para entrar na Nova Jerusalém Celeste, o que é que acontecia? A gente tinha um outro espaço, que chama Seio de Abraão, para onde essas pessoas que tinham esse comportamento segundo a palavra de Deus iam quando morriam. Os teólogos explicam que isso não é uma parábola, porque parábolas não têm nomes, as pessoas não têm nomes. O filho do dono da vinha, o semeador saiu a semear, o credor incompassivo, aí são parábolas. Mas aqui, Jesus está se referindo a uma história da vida pós-morte. Meninas, eu espero que depois dessa pequena explanação não haja dúvida que existe sim vida após a morte. Assim que você fechar os seus olhinhos e que essa máquina pifar, o seu espírito vai sair dessa caixinha e vai seguir para a eternidade. E aí eu te pergunto, você vai seguir com Cristo ou você vai seguir sem Cristo? Nesse momento eu quero convidar você para fazer a oração de confissão do pecador comigo. Se você ainda não fez, faça essa oração. E assim você terá o selo no seu passaporte para a eternidade. Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos na Tua presença, porque queremos que o Senhor traga a clareza da palavra de Deus, para que ela cale no nosso coração, traga vida e traga transformação. E agora você repete comigo essa oração. Diga: Jesus, eu venho a Ti agora, porque eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei também que através do Seu sangue eu posso ser justificada. Eu posso justificar. E posso ter uma passagem para a eternidade ao lado de Cristo. Eu confesso com a minha boca Jesus como Salvador da minha vida e creio no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Nesse momento, Jesus quebra na minha vida toda a cadeia de maldição hereditária que recebi dos meus pais e dos meus antepassados e abençoa a minha descendência em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar aqui o seu like. E também, se você acha que alguém que você conhece tem dúvida ou precisa saber sobre a verdade da palavra de Deus no que concerne a essa dúvida mortal, não deixa de compartilhar esse vídeo. E eu espero você aqui no próximo Flowcast.